Queria te convidar a você abrir a sua Bíblia, Êxodo, capítulo 14. O Senhor me trouxe aqui com uma mensagem e eu não sabia da mudança da igreja, mas eu louvo a Deus. Isso muito me alegra, porque o nosso Deus é Deus de milagre, o nosso Deus é Deus de maravilha. E hoje Ele tem um recado para mim e para você. Diga ao povo que marche. Amém? Diga ao povo que marche. O Senhor está te convocando a marchar. O Senhor está te chamando a uma caminhada de milagres, de maravilhas. Mas o Senhor convoca aquele que quer conhecê-lo. Porque sem conhecer o Senhor não dá para marchar. Amém, igreja? Êxodo 14, versículo 15. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Pastor, por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marche. Você está pronto para marchar, para caminhar? Porque Deus te tirou do Egito, Deus te tirou do império das trevas, não para ficar parado, não para viver uma vida de mesmice, mas para viver uma vida de maravilhas, uma vida de poder. Quem te tirou da sepultura do pecado, te ressurgiu, te encheu do Espírito Santo, é para fazer maravilhas. O teu rastro é de maravilhas. Amém, igreja? Nada menos do que isso. E eu comentava na aula hoje que em um determinado local, eu viajo, dou aula em muitos lugares pela graça de Deus. Em um determinado local, um dos alunos, a aula foi tão forte, tão impactante, porque esta palavra, diz aos filhos de Israel que marchem, é muito forte. É Deus falando, não é homem. É o Deus Todo-Poderoso falando. E em uma dessas aulas, em que Deus rasga o interior, abre o coração, transforma a vida da pessoa, muda o pensamento, muda a visão. Essa pessoa não suportou o que Deus estava fazendo e se levantou no meio da classe e disse: professora, isto é utopia. Você concorda com isso? Você concorda com isso? Que a palavra de Deus, Deus está te convocando a marchar, Deus está te chamando para um caminho de milagres, para andar na presença dEle, e alguém dizer isto é utopia? Não, nós andamos com Deus, e eu quero te transportar lá para o Velho Testamento, eu quero te levar lá para o povo preso no Egito. Quando Deus fez aliança com Abraão, e Deus disse para Abraão que 430 anos o povo estaria no Egito escravo, e que depois de 430 anos sairiam do Egito e iriam para a terra prometida, a terra que Deus deu. E assim se cumpriu. E o povo entrou no Egito 70 almas. 430 anos após, vai sair do Egito mais ou menos 2 milhões de pessoas, mais ou menos. Mas Deus chama um povo para sair do Egito, e se você ler Êxodo 12 para frente, 13, 14, você vai ver como é que Deus tira o povo do Egito, por meio de sinais e maravilhas, por uma batalha de deuses. Deus vem à frente do povo marchando. Deus tira o povo do Egito riquíssimo. Deus tira o povo do Egito arregimentado, ou seja, totalmente organizado, totalmente posicionado. O povo não sai em pânico, o povo não sai de qualquer jeito, mas marchando em conquista. E 600 mil homens, sem contar mulheres, crianças e idosos, 600 mil homens saem do Egito.
e Deus os conduz a um deserto. Não conduz a um caminho muito, Ele conduz por um caminho mais longo. Sabe por quê, amados? Porque o povo no Egito está escravo. O povo no Egito não tem leis. O povo não conhece Deus. O povo só sabe fazer tijolos. O povo está ali debaixo de um jugo de Faraó. E quando Deus tira esse povo, 600.000 homens armados marchando. E Deus diz para eles que eles vão em rumo a uma terra que mana leite e mel, a uma terra prometida. E quando o povo sai do Egito, eles não sabem lutar. Então Deus não vai levar a um caminho mais curto, mas que tem guerra. O caminho mais curto tinha uma resistência armada. O povo não sabia lutar, o povo não sabia. Ele era escravo, ele tinha mentalidade de escravo. Então Deus conduz a um caminho mais longo. Será que na nossa vida não tem sido assim? Será que na sua vida você não olha e fala assim: poderia chegar logo? Mas Deus conhece o que você pode suportar. Deus conhece o que você pode aguentar. Deus sabe o que nos faz entristecer. Deus sabe o que tira a nossa motivação. Deus sabe que tipo de lutas às vezes vem para desanimar. E muitas vezes nós achamos que Deus está demorando. Para Deus não tem demora, igreja. Para Deus é tudo já, porque Deus é Deus de fé. E Deus falou, acontece. Amém? Mas o povo vai por uma estrada mais longa, porém vai enfrentar uma outra resistência. É disso que eu quero falar com você hoje. Vai enfrentar uma resistência interna, obediência. Vai enfrentar uma resistência interna em deixar as coisas do Egito para trás. Deus te convoca hoje a deixar o passado para trás. O Deus que eu e você servimos não é Deus de passado. O Deus que nós servimos é Deus de hoje, é Deus de já. Amém? Ele quer que você marche, Ele quer que você vá andando. Por isso Ele está te convocando, mas Ele não convoca quem não está disposto a marchar. Você está disposto a marchar? E nesta caminhada, o povo marcha e Deus dá uma ordem para Moisés: volte e acampe de frente ao mar. E eu vou endurecer o coração de Faraó. E eu vou dizer que Faraó vai olhar para o povo e vai dizer: eles estão desbaratinados, estão rodando, não sabem o que eles estão fazendo, eles estão perdidos. E Faraó vai dizer assim: o que é que nós fizemos? Deixamos Israel ir e não nos servir mais? Faraó apronta 600 carros e vai perseguir Israel. Mas Deus avisou Moisés. Deus disse que iria confundir o coração, endurecer o coração de Faraó, mas Deus iria glorificar o nome dele em Faraó, amém? Então, se está vindo perseguição na tua vida, é porque Deus quer glorificar o nome dele na sua vida, amém? O Deus que você serve não tem barreira, não tem mar à frente dele, não tem exército à frente dele. Você serve o Deus dos exércitos, o Senhor da guerra. Igreja, não é utopia, é verdade, é realidade, é fato. Ninguém muda isto. Você acreditando ou não, vivendo ou não, isto não muda. Deus é Deus de exército. Ele é o Senhor da guerra. Ele tem todo o domínio na mão. Ele tem todo o controle da história. Pensamos nós, seres humanos, que Deus não está atento. Mas Deus está atento a tudo, a detalhes. E Faraó apronta 600 carros armados para quantos homens?
Quantos homens saíram de Israel? Homens? 600 mil para 600 carros armados? O que Israel fez? Os egípcios se apertavam e expulsaram Israel do Egito, para não serem consumidos. E aí estão diante do mar. Atrás tem 600 carros de Faraó. 600. Estão acampados quase 2 milhões. E 600 mil homens. Homens. O que são 600 carros? Para 600 mil. Mas Israel não conhecia Deus. O que é essa luta que você está enfrentando? Será que essa luta, essa dificuldade, esse ciclo na sua vida, na minha vida, essa dificuldade, esse levante, será que é o que diante de Deus? O que é uma mudança daqui para a nova igreja? É vitória. É vitória. Você está pronto para viver milagre? Deus fez cair pão do céu. Deus fez cair pão do céu. Não é utopia, não é historinha, é realidade. Deus fez o povo marchar por 40 anos, porque o povo murmurou. Sapato não envelheceu, roupa não rasgou. Esse é o Deus que eu e você servimos. Só que Israel teve que seguir no deserto para entender esse Deus, para conhecer esse Deus, para viver no poder de Deus. Igreja, eu e você saímos da onde? Do império das trevas e nos transportou. Será que nós não estamos marchando? Nós somos peregrinos nesta terra. Nós não somos desta terra. Nós estamos marchando também. E se Deus cuidou de um povo num deserto e colocou uma coluna de nuvem durante o dia, sabe o que representa a coluna de nuvem? Durante o dia, ele marcou o caminho. A coluna de nuvem ia adiante do povo, marcando o caminho que o povo tem que andar. Mas à noite, Deus deu uma coluna de fogo. Sabe por quê, povo? Para alumiar o caminho. Não tem tempo feio com Deus, porque Ele está à sua frente. A coluna de nuvem está à sua frente. Ele marca o caminho que você deve andar. Ele marca o caminho, a caminhada que você e eu temos que andar. Mas em tempos de lutas, de perseguição, em tempos em que você não consegue enxergar nada, Ele manda a coluna de fogo para que você enxergue aquilo que Ele já traçou para você. O Espírito Santo é a coluna de fogo. O Espírito Santo é aquele que traz a sua lembrança da onde foi que Deus te tirou e para que Deus te tirou. Deus te convocou para marchar para Ele. Amém, igreja? Deus não me chamou e te chamou para marchar aos nossos deleites e prazeres. Deus nos chamou para marchar a marcha dEle. E eu quero falar que o homem foi criado e hoje nós fazemos caminhadas. Hoje caminhada faz parte da nossa saúde, tem que ter. Mas Deus já sabia disso. Já sabia que não ia deixar o povo dele acomodado. Quando Israel sai do Egito, é rapidamente, numa noite ele sai. Mas para andar no deserto e entrar na terra, Israel precisava deixar o Egito, tirar o Egito, tirar as coisas de escravo, mentalidade de escravo, pensamento de escravo, visão de escravo, força de escravo. Israel precisava aprender a adorar a Deus, a servir a Deus. Nós também.
existe um versículo que é um dos versículos, no meu entendimento, mais poderosos da Escritura. João 14:6. Que diz João 14:6. João 14: eu vou para a casa de meu pai, há muitas moradas, vou preparar lugar, e quando eu preparar, voltarei, e aonde eu estiver, eu vos levarei, e vós sabeis o caminho. Mas Tomé disse: não sabemos o caminho. E o versículo 6 diz o quê? E disse Jesus: eu sou o caminho. E eu quero te falar do caminho hoje. Neste caminho nós estamos caminhando. O caminho é Jesus. Mas estar no caminho sem Jesus não dá. A caminhada tem que ser em Cristo, porque Ele é o caminho. E glória a Deus, igreja, porque não tem dois, não tem três, só tem um. Não há dúvida, não há dúvida. Você não tem dúvida do caminho que você vai seguir, porque só tem um. Ele diz: eu sou o caminho. O caminho está traçado na minha frente e na sua frente. Então vamos andar. Nós temos algumas caminhadas para fazer nesta noite, e eu quero te convidar a fazer 3 caminhadas comigo. E a primeira delas, nós precisamos entender que caminhar não é de qualquer jeito, porque fisicamente, naturalmente, se nós caminharmos de qualquer jeito, sem alongar, sem o devido tênis, sem a quantidade, sem o trajeto traçado, sem ter uma preparação, isso vai deformar, isso vai complicar a nossa situação física natural. Assim também, na caminhada espiritual, Deus nos deu o caminho, mas não é de qualquer jeito. Existem condições para eu e você nesta caminhada. E a primeira caminhada que eu te convido a fazer é a caminhada da decisão. Esta caminhada vai envolver a minha vida e a sua vida. A caminhada da decisão, da salvação. Queridos, nós encontramos o caminho, se chama Jesus, nós aceitamos o caminho, mas muitas vezes paramos e não caminhamos a caminhada da salvação. Paramos só na decisão, aceitamos Jesus, Jesus vem fazer parte da nossa vida, mas diz a palavra de Deus que nós temos que desenvolver a salvação, nós temos que andar neste caminho, amém? Estar nesta caminhada, nós tomamos uma decisão, mas agora precisamos caminhar na salvação, e salvação fala em deixar o Egito para trás. Salvação fala em você render a sua vida, em você deixar Deus trabalhar o seu pensamento, em deixar Deus trabalhar a sua visão. Por que a gente insiste em olhar para trás? Toda vez que nós temos um desafio na nossa frente, em vez de nós buscarmos na salvação, orar, meditar na palavra e ver o que Jesus, que é o caminho, tem para nós, promovendo a salvação, a libertação, a cura, a restauração, nós olhamos para onde? Para trás. Neste caminho em que você está, se chama Jesus Cristo, e é o caminho que você decidiu. Neste caminho que se chama Jesus, só você, o santo, o justo anda. Satanás não pode fazer esse caminho. Satanás não pode se colocar na tua frente. Sabe por quê? Para ele se colocar à frente da sua vida neste caminho, ele tem que se colocar à frente daquele que é o caminho. E ele pode ficar à frente daquele que é o caminho? Não pode. Então, igreja, no caminho da salvação, vai mexer com toda a sua vida. No caminho da salvação, esta caminhada que eu e você estamos fazendo, fala de uma nova vida,
fala de mudança de vida, mudança de reino, mudança de leis, mudança de princípios, mudança de propósito. Não dá para andar no caminho e fazer a caminhada da salvação mantendo as coisas do Egito. Não dá. Não dá para manter as nossas enfermidades, não dá. Amém? Porque na caminhada da salvação, quando nós caminhamos fisicamente, todo o nosso corpo é beneficiado. Todo o nosso corpo, respiração, circulação, memória, tudo, ânimo, força, saúde, sim ou não? Na caminhada tudo muda. E porque na caminhada da salvação, muitas vezes nós andamos dia após dia, mesmice. E Deus fala que nós andamos em novidade de vida. E eu estou falando das lutas diárias que você e eu temos. Porque Israel andava e chegou um momento que Israel teve sede, sim ou não? E o que Israel começou a fazer? Murmurar. Em vez de ele olhar para a frente, que o caminho já estava traçado por Deus, o que eles fizeram? No Egito, nós tínhamos. Israel teve vontade de comer carne, teve ou não? E em vez de olhar o caminho e caminhar essa caminhada de saúde, porque salvação é saúde, é mudança, Israel olhava o quê? No Egito nós tínhamos cebola, no Egito nós tínhamos tudo. E quando estavam diante do mar, e Faraó atrás, e o mar à frente, Israel fez o quê? Em vez de Israel se levantar e se posicionar, e saber o Deus que tirou Israel do Egito, o que Israel fez? Começou a se desesperar. Nós vamos morrer. E começou a ficar desesperado. E começou a querer perder a sua formação. E aí clamaram, Moisés começou a clamar a Deus. E Deus fala, Moisés, por que vocês estão clamando? Acaso não sou Deus que tirou vocês do Egito? E acaso se eu tirei do Egito não posso abrir o mar? Porque se é o mar que tem à frente, queridos, Deus vai abrir o mar. Se é Faraó que está atrás, Deus vai destruir Faraó. Deus avisou que viria. Mas Israel fez o quê? Murmurou. E nós, na nossa caminhada da salvação, Deus muda o nosso dia a dia. Deus muda a nossa condição de vida. Deus nos tira daquela zona de conforto em que nós vivíamos no mundo, com as coisas do mundo. Deus mexe conosco. Amém? Para quê? Para que eu e você possamos experimentá-lo. Não murmurar, não testar a Deus, não provar a Deus, mas experimentá-lo e saber que Ele está à frente. Na caminhada da salvação, muitos falam assim, mas eu já tenho Jesus, eu já aceitei Jesus. Amém? Caminhada da salvação. A primeira caminhada é da decisão. Você aceitou? Agora ande na salvação. Ande na mudança. Deixa Deus tirar, deixa Deus te transformar, deixa Deus mudar todo o seu interior. Mas nós lutamos para manter as nossas coisas. Deus não tirou Israel do Egito para servir Israel. Deus tirou Israel do Egito para servi-lo. Deus te tirou da sepultura do pecado para adorá-lo. Amém, igreja? Andando na caminhada da salvação, dia após dia, Deus vai mostrar para você e para mim o que é que eu e você precisamos de salvação. Amém? Nós precisamos de salvação. Nós precisamos caminhar na salvação. Nós precisamos conquistar passo a passo a nossa salvação. Jesus diz
Na palavra, quem quer vir após mim, o que nós temos que fazer? Todos os dias negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois o que aproveitará o homem ganhar o mundo inteiro e perder o quê? Então, amada igreja, nós temos que andar na caminhada da salvação. O que é a caminhada da salvação? Você tem que conquistar a sua alma. Só você pode fazer isso. Deus, no dia em que você entrou no caminho da decisão, que se chama Jesus, Deus te capacitou e te fez lembrar que você tem uma chave poderosa que se chama livre-arbítrio. Eu escolho mudar, eu escolho não manter mais isso na minha vida, eu escolho abandonar esse pensamento, eu escolho conquistar, salvar a minha mente. Quantos estão presos em pensamentos de derrota, pensamentos de fracasso? A gente vem no culto, a gente levanta as mãos, adora a Deus, louva a Deus, canta a Deus, mas mantemos pensamentos. Nós temos que andar na caminhada da salvação. E quem está na caminhada da salvação está entrando numa segunda caminhada, na caminhada da transformação. Muitos param na caminhada da salvação porque dá muito trabalho, tem que mudar o jeito de pensar, tem que abandonar as velhas coisas, tem que abandonar os velhos jeitos, o sistema, as tradições, as culturas. Nós temos que abandonar, porque o nosso Deus é acima de tradição, é acima de cultura. O nosso Deus é todo poderoso, amém? Governa, Ele tem poder para mudar aquilo que você não consegue mudar. No caminho da salvação, nesta caminhada você vai se fortalecendo, porque Deus vai revelando a mim e a você o que nós precisamos de salvação. Mas eu já tenho Jesus, você faz apelo para a salvação e a igreja entende o que é só aceitar Jesus. Não é aceitar Jesus. O caminho da salvação é conquistar a sua alma, pois foi a alma que Jesus deu para me salvar e te salvar. Foi uma alma que Ele entregou, foi a alma dEle, foi a vida dEle que Ele entregou para resgatar a minha e a sua alma. Nesta caminhada, muitos param, muitos desistem, muitos querem ficar pelo caminho, porque não querem mudança, porque não aceitam, não conseguem fazer esta caminhada. As pernas estão pesadas, o tênis não é o correto, a forma não é a correta. Muitos preferem guardar isto, manter isto, e é um veneno na nossa alma. É um veneno mortífero, e ela vai descarregar tudo isso no nosso corpo. O caminho da transformação é em que a cada dia, a cada culto, a cada oração, você se vê através do espelho que se chama Jesus. Amém? Hoje, quantos de nós éramos presos? Hoje de manhã nós falávamos da rejeição. Quantos de nós fomos presos a esta raiz maligna de rejeição? Quantos estão presos a um sentimento de inferioridade, um sentimento de autocomiseração, um sentimento de culpa, de abandono, um sentimento de derrota, de condenação? E a realidade mostra para mim e para você que nós somos apresentados diante dele. Colossenses 1, 21 e 22 diz que ele se entregou por nós, morreu a nossa morte, pagou o nosso preço de pecado para nos apresentar diante de Deus santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Amém? Mas se nós não fizermos a caminhada da salvação,
nós não conseguimos andar na transformação. Transformação fala de quebrar o vaso. Transformação fala em você se derramar aos pés do Senhor. Transformação fala em você deixar Deus aparecer na sua vida. Transformação fala em que a glória de Deus vai ser manifesta, não a minha, não a sua. Em que o povo que está lá fora, que te cerca, que te rodeia, que está caminhando ao seu lado, vai olhar para você e vai falar: o que é que aconteceu com você? O que você fez? Eu andava na rua e as pessoas paravam e queriam tocar na minha vida. E eu te pergunto, igreja, quer tocar na Luciana? A Luciana pode fazer alguma coisa? Você pode fazer alguma coisa? Mas quando nós estamos com o vaso quebrado, quebrantados na presença de Deus, Ele transforma, Ele põe o caráter dEle, a forma dEle, a glória dEle, amém? Ele aparece, Ele se manifesta. Houve um homem na face da terra que tinha isso. Adão andava na presença manifesta de Deus. E todos os dias, na viração do dia, Adão tinha a presença manifesta de Deus. Adão via Deus. E Adão foi capaz de se esconder de Deus. Adão foi capaz de ir atrás das árvores, se esconder do glorioso, todo-poderoso. Será que nós não estamos nos escondendo? Como eu me escondo diante de Deus? Quando eu não faço a caminhada da transformação. Quando eu não deixo Deus quebrar a minha vida. Quando eu não permito Deus usar as circunstâncias para moldar a minha vida. Igreja, nós queremos um Deus mágico. Nosso Deus não é mágico, porque nosso Deus não lida com ilusão. Nosso Deus lida com realidade, com fatos. Nosso Deus para o céu, para o sol, para o seu povo ser vitorioso. Nosso Deus abre o mar. Nosso Deus tira da sepultura 4 dias depois. Nosso Deus levanta do caixão. O que é que Deus não pode fazer na sua vida? O que é que Deus não pode fazer na minha vida? Se tem algo que ainda está na minha vida me mantendo escrava, me mantendo envergonhada, me mantendo num ciclo vicioso, que ora anda subindo e ora cai, ora sobe e ora cai, montanha russa, significa que Deus quer te transformar. Ele está dizendo para você: eu tenho todo o poder para te transformar. Mas eu e você falamos assim: não, Senhor, eu não consigo mudar, Senhor. Não, Senhor, eu não consigo abandonar isso. Eu não consigo deixar esse vício. Eu não consigo parar este pensamento. Você acaso é Deus? O homem caiu por quê? Por que o homem caiu? Nós falamos de desobediência. Nós pregamos isso. Nós ensinamos isso. Mas o homem caiu porque ele quis ser Deus. Foi por isso que o homem caiu. Gênesis 3:5 diz a serpente que Deus sabe que no dia em que você comer do fruto, como Deus você vai ser. Como Deus. E Deus criou o homem para ser um ser humano, mas ele não aceitou ser um ser humano, ele quis ser Deus. No Gênesis 3:22, Deus disse: assim como o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Quem é conhecedor do bem e do mal? Somente Deus. Só Ele. E por que o homem caiu? Porque ele quis ser Deus. Não aceitou a forma como ele foi criado. Será que nós não estamos nessa caminhada, andando de forma errada, dizendo a Deus: eu não consigo largar isso,
Eu não consigo quebrar isso na minha vida. Eu não consigo deixar de pensar. Eu ando até um certo ponto, mas depois eu não consigo abandonar. Eu não consigo deixar. Eu não sei fazer. Eu não tenho força. Eu não mudo. Quem é o eu sou? Amém, igreja? A transformação fala de quebrantamento. A transformação fala de humilhação, de se prostrar diante daquele que pode. E Ele não está longe de você, Ele habita em você. Diz a palavra em João 14, 23, que aquele que ama a palavra, guarda a palavra. Jesus diz: eu e o Pai viremos e faremos nele morada. O Pai está em você. A glória dele tem que transformar a sua vida e a minha vida. A glória dele tem que brilhar. Deixa Deus te transformar. Deixa Deus mudar a sua vida. Deixa Deus formar um vaso de honra. Amém? Seja moldável na mão do Senhor. Não diga a Ele: eu não posso. Confesse a Ele: eu não consigo. Mas o Senhor é Deus. E eu estou no caminho. E a nuvem está na minha vida. E a nuvem de fogo está sobre mim. E não há impossíveis para o Senhor. Mas para aquele que não crê, não vive. Para na caminhada. E quando paramos na caminhada, muitas coisas acontecem, não só na nossa vida, mas muitas coisas, muitas vidas deixam de caminhar. Porque tropeçam no mau testemunho, tropeçam naquilo que nós não conseguimos mudar. E eu quero te dizer nesta noite: pare de lutar para você mudar. Se quebrante na presença de Deus. Se humilhe na presença dEle. Deixa Ele entrar nessa situação. Deixa Ele mudar. Deixa Ele falar para você como você vai andar. Deixa Ele mostrar para você onde tudo isso começou. E pare de dizer: fulano, foi por causa disso. Foi por causa da rejeição da minha mãe. Foi por causa do abandono do meu pai. Foi por causa da enfermidade que eu tive. Foi por causa da perda que eu tive. Pare de dizer isso. Porque Israel, diante do mar, tinham só 3 situações. Ou Israel se levantava e lutava, que eram 600 mil para 600 carros. Ou Israel andava sobre o mar, ou Israel se desistia, se entregava diante de Faraó. E o que Israel fez? Clamou. E Deus disse a Moisés: diga ao povo que marche. A ordem veio para o povo marchar antes do mar abrir. O povo recebeu a ordem de Deus para marchar antes de Deus soprar o vento para abrir o mar. Amém? A segunda caminhada fala de quebrantamento. A segunda caminhada fala de humilhação. Fala de reconhecimento. Fala de submissão. Senhor, eu não posso, mas o Senhor pode. Senhor, eu não consigo, mas o Senhor pode abrir um mar. O Senhor pode tudo. O Senhor pode tudo. E é óbvio que quem está na caminhada, no caminho da decisão, na caminhada da salvação, está sendo transformado. Amém? E para quê, igreja? Para quê? Porque nós não somos Israel, nós somos igreja. Para que igreja nós estamos marchando? Para que o Senhor nos tirou da sepultura?
Para que o Senhor nos colocou no caminho que se chama Cristo Jesus? Porque Ele é a verdade e porque Ele é a vida. Esse caminho de salvação, esse caminho de transformação te leva à verdade e à vida. Te leva a viver o reino de Deus. Aonde? Aqui. Aqui. Pare de ter uma visão de escravo. Ande no caminho da glória, porque Jesus é o Rei da glória. Ele é o Rei da glória. Levante a sua cabeça e olhe para o Rei da glória e caminhe com o Rei da glória. E quem está na salvação e na transformação é a terceira caminhada. E esta caminhada é de servir a Deus. Você está caminhando com Cristo Jesus para servir aquele que é, que era e que há de vir. Eu e você estamos aqui para servi-lo. E o que é servi-lo? Paulo diz para nós, na carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 1, rogo-vos que apresenteis os vossos tabernáculos, templos do Deus vivo, casa, morada, habitação do Pai. Paulo está dizendo, para servir a Deus, ele está dizendo, eu rogo, eu imploro, eu peço pelo amor de Deus, entrega o seu corpo para Ele. Não adianta dizer, eu sirvo a Deus, mas não entrega o corpo. Não tem como servir a Deus. Servir a Deus é culto. E culto é serviço, amém, igreja? Nós estamos servindo ao Todo-Poderoso, nós não servimos aos homens. Nós não servimos a placa da igreja, nós servimos a Deus. E para servi-lo, não tem como servi-lo sem transformação. Não tem como se apresentar diante do altar santo, da presença gloriosa, se não tiver transformação. Carne não permanece na presença de Deus. Carne não dá para servir a Deus. Carne é fulminada na presença de Deus. O fogo de Deus consome. Não dá para chegar diante de Deus com carne. E para servir a Deus, como culto, nós precisamos entender, reconhecer quem Ele é. Quem Ele é. Nós cantamos aqui, a minha vida é para teu louvor. Que tremendo, que frase poderosa, que palavra poderosa. A minha vida é para teu louvor. O que é louvar? Nós cantamos, louvar em forma de cântico é maravilhoso, mas louvor não é só cântico, igreja. Ele pode ser por meio de cântico, ele pode ser por meio de música, mas eu louvo a Deus orando, eu louvo a Deus trazendo o dízimo, eu louvo a Deus estendendo a mão ao caído, eu louvo a Deus dando meu ombro para aquele que está abatido, cansado, chorar. Eu louvo a Deus quando eu passo na minha caminhada e eu vejo muitos parando, se prostrando, abandonando. Eu louvo a Deus carregando, suportando. Igreja, nós somos o povo santo de Deus, o povo que tem autoridade, o povo que tem o remédio para todas as enfermidades, o povo que tem o milagre, o poder de Deus para multiplicar, não para murmurar. Eu louvo a Deus, e louvar a Deus é dizer os feitos de Deus, é reconhecer os feitos de Deus. Todos os dias eu louvo a Deus porque Ele me deu um dia, Ele me deu respiração. Louvar a Deus é no meio da luta, da tribulação, quando eu estou no meio da necessidade, da dor, da minha impossibilidade, eu louvo a Deus. Eu digo que Ele
fez por mim. Isto é louvar. Mas no meio da luta, da dor, da tribulação, no meio da dificuldade, Israel não louvava a Deus. O que Israel fez? Israel murmurou e dizia: nós vamos cair nesse deserto e vamos morrer, porque não tinha sepultura no Egito. E que Deus diz: conforme vocês falaram, assim se fará. Por 40 dias agora, vocês andarão 40 anos, até que toda essa geração perversa, de caminho perverso, de coração incircunciso, de coração de incredulidade, caia e morra no deserto. Foi isso que Deus disse. Hebreus capítulo 3, versículo 18 e capítulo 4 diz, do 1 ao 3, todos os dias Deus estendeu a mão para Israel, para este povo, mas ele tinha um coração de incredulidade. Deus já tem tudo pronto. Deus já tem a solução da sua vida na mão dele. Deus já tem a resposta que você está esperando. Você não está vendo, ela ainda não alumiou na tua frente, mas ele já tem. E ele está dizendo para você: ande na caminhada de me servir. Me louve. Me louve. Um dia Deus me deu uma visão. Na igreja do Trevo, onde eu congreguei por 10 anos. Hoje eu estou lá na unidade dos 3 irmãos, com meu marido, pastoreando com ele. E um dia, por volta mais ou menos do ano de 2006, Deus me acordou de madrugada e me mostrou uma visão em que o céu abriu e o anjo apareceu com a corneta e tocou a corneta e dizia: diga ao povo que louve, diga ao povo que louve. E nós estávamos para dentro da igreja e não tinha parede, e tinham 6 pessoas à frente, e atrás de cada pessoa ia abrindo um leque de vidas. Eu quero te dizer que Deus te chamou porque atrás de você tem um leque, tem vidas para chegar. Se você parar na caminhada, o que vai ser dessas vidas? E ali eu olhei, na visão eu vi 6, e o meu marido e eu era um que estava à frente. E à frente, como se fosse esse estacionamento, havia um exército de homens de preto, tudo de preto, posicionados, totalmente posicionados à frente, como se nós estivéssemos olhando para fora e todo o estacionamento tomado de um exército. E de repente, abriu o chão, subiu um de capa preta e andava para lá e para cá, e aquele exército parado. E ele veio e apontou o dedo e disse: eu vou derrubar vocês, porque vocês estão na minha mão. E eu falava: sangue de Jesus tem poder, nome de Jesus tem poder, arreda Satanás. E nada, aquele exército não caía. O céu abriu e o anjo veio e abriu mais, e veio um coral de anjos e dizia assim: diga ao povo que louve. E a igreja timidamente começou: Jeová. Como que é, pastor? Que cavalga para vencer, todos os teus inimigos cairão diante de ti. Os anjos cantavam. Os anjos cantavam. E a igreja, nós ali timidamente, que nem aqui, timidamente, porque nós somos tímidos. Jeová é o teu cavaleiro, que cavalga para vencer, todos os teus inimigos cairão, cairão, cairão diante de ti. E quando os anjos cantavam, quando os anjos cantavam, porque era um coral de anjo. Alguém aqui já ouviu o coral de anjo?
É algo extraordinário, não existe esse som na terra. Quando o coral de anjos cantavam, aquele que andava à frente do exército caía. E quando ele caía, o exército caía. Mas quando a igreja juntou a voz da igreja com os anjos, queridos, eu quero que Deus abra a tua visão. Eu peço a Deus que Ele abra a tua visão nesta noite. Assim como Eliseu pediu para que Deus abrisse a visão e mostrasse que os carros de fogo estavam naquele monte. Eu peço a Deus nessa noite que Deus abra a sua visão, que você veja o fogo que está ao teu redor, que você veja a glória do Deus Altíssimo ao teu redor, que você veja aquele que marcha à tua frente, que você veja a coluna de fogo à tua frente, e que não há impossíveis para mim e para você. E quando a igreja cantou e juntou a voz num só coro, e os anjos repetiram: cairão, 3 vezes, cairão, cairão. O buraco abriu, ele rolou para baixo e puxou-se como uma toalha, sabe assim? Puxou todo aquele exército para aquele buraco e foi colocado um manto vermelho. O manto vermelho fala da justiça. Isaías 61 diz que nós somos vestidos de vestes de salvação. E o manto da justiça está sobre a sua vida. Não há exército que possa com você. Não existe. Servir a Deus é reconhecer quem Ele é. Servir a Deus é louvá-lo. É dizer, os teus olhos têm que ser colocados nele, não no problema, não na dificuldade. Porque se eu e você continuarmos vendo a dificuldade, nós estamos olhando para trás e não para o caminho. Nós estamos andando para trás e não andando na transformação, e não andando no servir a Deus. Você acha que Deus te levantou, te tirou da onde Ele te tirou? Lembra aí no teu coração, onde foi que Deus te tirou? Em que momento você e eu entramos na caminhada da decisão? Você acha que Ele te tirou de lá? Ele tirou da morte. Ele tirou literalmente da sepultura. Eu fui desenganada. Nem médico, nem benzedor, nem centro espírita deu jeito na minha vida. Quando todos abriram mão, quando todos abandonaram, eu olhei para aquele que pode. Porque enquanto eu tinha uma opção, um atalho na minha vida, eu segui o atalho e não reconheci o caminho que estava à minha frente. Mas quando não tinha mais atalho, quando o neurologista falou que não tinha jeito, quando o cardiologista disse que não tinha jeito, quando o clínico geral disse que não tinha jeito, quando o psicólogo falou que não tinha mais jeito, e o psiquiatra, com a sacola de remédio, falou: não tem jeito, ela vai se matar. E eu tentei 4 vezes. Quando não tinha mais jeito. Quando a minha mãe disse assim: eu lavo as minhas mãos. Eu tinha um bebê. Eu tinha um bebê de 1 aninho. Quando eu tentei me matar na frente dele. E Jesus já mandava a palavra para mim. Jesus já se apresentava para mim, mas eu dizia: eu tenho Jesus, eu conheço Jesus. Nesse momento que todos viraram as costas, aí eu pude olhar para o alto. Quando eu cheguei no fundo do poço e não tinha mais para onde eu ir, não tinha mais como eu cavar, eu cheguei no fundo, aí não tinha mais jeito, pastor. Só podia olhar para cima. Quando eu olhei para cima, eu vi a mão. E quando eu vi a mão, eu peguei. Quando eu peguei aquela mão, foi no dia 29 de maio de 1997.
entre as 3 horas da tarde e as 9 horas da noite, porque foi o tempo para eu conseguir enxergar a mão e pegar a mão. Quando eu peguei aquela mão do fundo do poço, que eu consegui tomar a decisão de falar: eu quero este Jesus. É este Jesus que eu procuro a minha vida inteira, e que eu procurei no Espiritismo, eu procurei em tudo que você possa imaginar, eu fui. Quando eu vi a mão dele estendida, eu peguei, ele me tirou da sepultura. E quando ele me tirou da sepultura, ele me colocou de pé. E quando eu fiquei de pé, eu estava inteirinha roxa, de tanto que eu fui jogada na parede e no chão, de tanto que os demônios judiaram. Quando ele me colocou de pé, aquele de capa preta saiu e entrou no buraco. Em 97, eu vi esse de capa preta que levantou. Em 2006, ele voltou e disse que iria me destruir. Eu disse: para você me destruir, você precisa subir ao céu, tirar o meu Senhor Jesus do trono. Tira ele de lá. Se você pode tirar ele de lá, você pode tocar na minha vida. Se você não tirar ele de lá, você não pode. Sai. Sai. E ali, nunca mais ele se apresentou na minha frente. Sabe por quê? Porque eu sei o Deus a quem eu sirvo. Eu sei o Deus a quem eu sirvo. Qual caminhada você está? Qual é a caminhada? No caminho você já está. Mas talvez no seu dia a dia você está andando. Qual das caminhadas você está? Você precisa alcançar. Eu queria chamar o grupo de louvor, se for possível. Você precisa de salvação. Qual é a área da sua vida que precisa de salvação? Que aceitar Jesus, a decisão você já fez. Agora você precisa andar nesta salvação. Agora você precisa ter ousadia e coragem, porque você vai enfrentar a batalha do desânimo. Você vai enfrentar a batalha do fracasso, da dor, do abandono. Sabe por quê? No caminho da salvação, Deus vai tirar o Egito de dentro de você. Deus vai remover essas coisas de dentro de você. Não está fora, está dentro de nós. Nós trouxemos da sepultura, porque Israel fazia tijolos. E nós, o que nós produzíamos? Paulo diz que nós produzíamos obras da carne. Amém, igreja? Israel fazia tijolos de barro. E nós, igreja, nós produzíamos obra da carne. Bebedice, glutonaria, inveja, facções, violência, drogas, maledicência, fofoca, prostituição, lascívia, engano, roubo, orgulho, miséria, fracasso, derrota, depressão, enfermidade, agressividade. E aí, amém? Qual é a caminhada que você está? Nós vamos cantar, nós vamos adorar a Deus, porque é em meio aos louvores que Deus habita. Amém? E enquanto você louva, Deus trará libertação. Enquanto você louva, Ele abre o cativeiro, Ele muda a tua sorte. Enquanto você louva, Ele te cura, Ele te liberta, Ele te salva. Ele te salva. Amém? Mas se você está na caminhada da transformação, você já entendeu que você está caminhando na salvação, mas você precisa abandonar as práticas, as velhas práticas.
Você precisa dizer não para a sua carne. Você precisa dizer não para a dureza do seu coração. Você precisa quebrar o coração, se humilhar diante do Senhor. Não é diante de homens, não é externo. Amém, igreja? Não é externo. Deus não quer o nosso choro. Deus não quer que a gente coloque cinza na cabeça. Deus quer o quê? Deus não quer o nosso sacrifício. Deus quer que você e eu rasguemos o nosso coração. Deus quer transformar a nossa vida, amém? Deus quer resplandecer a glória dele. Transformação. Fala de transfiguração, a ponto de você sair daqui. E eu tive uma experiência na minha vida tremenda, poderosa, e glória a Deus por isso. Um dia dando aula numa cidade, São João da Boa Vista, estava numa pousada chamada Canaã. Olha só onde eu estava, em Canaã. Eu e a outra professora descemos, e quando descemos a escada, e o refeitório era como se fosse lá no fundo, nós descemos a escada, nem chegamos à porta do refeitório. Uma pessoa dentro do refeitório se levantou e começou a chutar as mesas, derrubar tudo, chutar cadeira, e disse: lá vem aquelas duas. Isto é transformação, amém? Não se assuste, porque o diabo tem que fazer assim: passa, servo de Deus. Não é você que sai, é ele que sai. Amém? A pessoa não me conhecia, nunca me viu, eu não vi a pessoa, eu não cheguei nem ver a pessoa, e ela dizia: lá vem aquelas duas, e ó, sumiu do refeitório. Glória a Deus, amém? Se você precisa de transformação, eu quero te dizer que nesta noite, quebre o vaso, se derrame. Eu lanço sobre ti o meu louvor, Senhor. Amém? Eu me derramo sobre ti em louvor. E se você já está caminhando na salvação, já está lutando, já está transformando a dia após dia, eu te convido a fazer a caminhada do servir a Deus. Não pare na salvação. Não pare. O Senhor Jesus deu a vida dele para você não parar na salvação. Muitos pararam na salvação, estão confortáveis, estão acomodados. Eu quero te dizer que Paulo diz assim: não que eu já tenha conquistado, Filipenses 3, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, corro, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Você foi chamado para servir a Deus. Deixe de servir o ventre, deixe de servir a você mesmo e sirva ao Todo-Poderoso. Amém? Ele te suprirá, ele te encherá de riqueza, te encherá de sabedoria, de unção, de graça, de poder, para que ele seja glorificado na sua vida. O que quer que você esteja passando não é páreo para o seu Deus. Se levante nesta noite e mude a sua história. Nós vamos louvar, pastor. Um milagre